Sejam todos muito bem-vindos a esta análise expositiva. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na lógica por trás de um dos debates mais antigos e fascinantes da história: os argumentos bíblicos e históricos sobre a divindade de Jesus. Todo o nosso percurso aqui vai ser guiado por um estudo técnico e super detalhado elaborado pela Igreja Episcopal O Sol da Justiça. O nosso objetivo hoje é agir quase como em uma sala de aula de universidade. Vamos analisar as evidências direto na fonte e descobrir juntos as bases dessa teologia milenar. Certo, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente dividiu essa análise em 6 pontos centrais. 1. A doutrina da Trindade. 2. Evidências de autoridade divina. 3. O peso do eu sou. 4. Diálogos no Evangelho de João. 5. Conflito com os líderes judeus. E 6. A prova definitiva. Tudo pronto? Então vamos começar essa defesa lógica. Parte 1. A doutrina da Trindade. Para a gente iniciar qualquer defesa lógica que faça sentido, especialmente para quem talvez não conheça a base da doutrina cristã, precisamos estabelecer primeiro quem Deus é no cristianismo. O documento que estamos analisando aponta que Deus atua basicamente como uma equipe. São 3 pessoas distintas, mas unidas em uma mesmíssima essência. E segundo os textos do Evangelho de João, o Filho sempre esteve com Deus e, de fato, é Deus. O grande ponto de virada, a encarnação, acontece quando esse Filho, muitas vezes chamado de o Verbo, se torna humano. Isso resolve aquele gigantesco paradoxo entre o plano puramente espiritual e a nossa matéria. E olha que sacada brilhante do estudo da Igreja Episcopal para a gente visualizar isso melhor. Eles usam uma analogia cotidiana maravilhosa, comparando a estrutura divina com a nossa própria natureza humana. Pensa bem. Um ser humano é composto de corpo, alma e espírito, certo? São 3 elementos. Mas a pessoa continua sendo um único indivíduo. Não são 3 pessoas, é uma só. Da mesma forma, a natureza divina abrange o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mantendo uma unidade absoluta. Essa é a base técnica que a gente precisa ter em mente para entender que afirmar a divindade de Jesus não anula, de forma alguma, o monoteísmo cristão. Avançando para a parte 2, evidências de autoridade divina. Agora a gente entra nas provas comportamentais. Vamos pensar logicamente? Se a lei judaica proibia estritamente a adoração de qualquer ser humano, como foi que Jesus agiu diante dos seus seguidores? Os registros mostram coisas que para a época eram simplesmente chocantes. Sendo um homem judeu imerso em uma cultura rigorosamente monoteísta, ele aceitou ser adorado. E mais grave ainda, ele perdoou pecados de forma totalmente autônoma. Na teologia judaica antiga, todo pecado é, em última instância, uma ofensa contra o próprio Deus. Então, ao absolver as pessoas por conta própria, os textos apontam que ele estava assumindo uma autoridade que pertencia exclusivamente ao Criador. Isso deixou a liderança da época absolutamente perplexa. O que nos leva à parte 3. O peso do eu sou. Além das ações dele, a gente precisa examinar com cuidado as palavras. E o uso do vocabulário aqui é algo que não dá para ignorar. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés pergunta qual era o nome de Deus, a resposta vem de forma categórica: eu sou. Séculos e séculos depois, quando questionado sobre a sua própria identidade, Jesus usa exatamente essa mesma expressão em João 8, eu sou. Gente, isso não foi um acidente. Foi uma invocação super deliberada do nome mais sagrado que havia tido revelado às antigas gerações de Israel. Aí, uma mente mais cética e analítica pode se perguntar, ok, mas será que essa correlação teológica toda foi percebida pelas pessoas comuns daquela época? Ou isso é só uma interpretação nossa, moderna? Como será que a sociedade judaica do primeiro século reagiu ao ouvir um homem aparentemente comum usando o nome sagrado do livro de Êxodo? Pois é, a resposta histórica comprova exatamente o tamanho do impacto dessa fala. A reação registrada lá em João, capítulo 8, é uma tentativa imediata de apedrejamento. A lógica de causa e efeito aqui é fantástica de se analisar. Se o público achasse que ele era apenas um mestre desequilibrado ou alguém confuso, teriam simplesmente virado as costas e ignorado. Mas não. O ato violento do apedrejamento era punição legal e específica para o crime de blasfêmia. Portanto, a reação daquela multidão prova, sem sombra de dúvida, que eles entenderam perfeitamente a mensagem. Ele estava, sim, reivindicando igualdade com o Criador. Parte 4. Diálogos no Evangelho de João. E essas evidências verbais não ficam só restritas aos grandes embates públicos. A gente vê isso em conversas bem íntimas também, como no capítulo 14 do Evangelho de João. A revelação acontece como se fosse uma escada, um passo de cada vez. Primeiro, ele afirma ser o único caminho. Aí Tomé, bem confuso, questiona sobre qual seria o destino.
Logo em seguida, Filipe pede algo que parece simples na cabeça dele. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E é justamente nesse momento de dúvida humana, de tentar entender o inexplicável, que a resposta definitiva surge. E essa resposta é simplesmente de cair o queixo. Quem me vê, vê o Pai. Essa declaração é a resolução absoluta de todo aquele paradoxo da encarnação que a gente falou agora há pouco. Ele não está dizendo a Filipe que é apenas um representante de Deus. Ele está dizendo que manifesta materialmente a essência de Deus. É o ponto altíssimo desse ensinamento doutrinário. Olhar para Jesus é, na visão do texto sagrado, literalmente observar a face divina habitando no nosso espaço e no nosso tempo. Entramos então na parte 5, conflito com os líderes judeus. Diante de afirmações tão pesadas, a gente precisa entender o contexto histórico de por que as autoridades daquela época o rejeitaram com tanta força. O cenário revela um contraste absurdo. Os judeus aguardavam um Messias humano, um líder político e espiritual, um profeta. Se Jesus tivesse se apresentado apenas como um profeta extraordinário, muito provavelmente teria sido aclamado. A tensão enorme que o estudo da Igreja Episcopal descreve surgiu inteiramente porque ele não dizia ser apenas um embaixador divino, mas o próprio Deus eterno. Isso abalou e ameaçou todas as fundações das expectativas messiânicas da época. E finalmente chegamos à parte 6, a prova definitiva. Falar é fácil, certo? Afirmar ter divindade exige uma validação colossal. E é aqui que chegamos à peça mais crítica deste nosso estudo de caso teológico, a ressurreição. Há um contraste muito importante que o documento aponta. A gente vê outras ressurreições na Bíblia, operados por profetas antigos. Mas como elas aconteciam? Através de orações, implorando para que Deus agisse. A ressurreição de Cristo, por outro lado, ocorre de forma totalmente autônoma. Segundo os textos, a morte não pôde segurá-lo, e ele vence a morte sem auxílio nenhum, simplesmente porque a sua própria natureza divina e sua perfeição assim o determinaram. Não houve intercessão. E assim, todas essas analogias, todos esses conflitos históricos intensos e afirmações verbais convergem para um único ponto: o túmulo vazio. Pensem comigo, se os registros apresentam uma figura histórica superando a morte por sua própria virtude, executando uma ressurreição sem qualquer auxílio, isso exige de toda a mente analítica uma pausa dramática. O que começou aqui como um estudo técnico de teologia se transforma em um apelo fortíssimo à reflexão pessoal. As evidências foram colocadas na mesa. Diante de tamanho peso histórico e de tal autoridade, qual deve ser a resposta lógica de um ser humano a essa mensagem? Fica aí essa provocação para a gente pensar enquanto encerramos a nossa exposição de hoje. Um grande abraço e até a próxima.